Bom, olá a todos. Bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. E um texto deles vai ser muito interessante, que vai ser o livro de Levítico, e nós vamos fazer comparação exatamente com o livro de Isaías, né? Por que Deus mentiu? Muitas pessoas dizem que a Bíblia está errada e que Deus mentiu. Mas será que realmente Deus mentiu mesmo? Bom, vamos pegar o texto e vamos analisar ali, porque tem um texto bem enigmático e interessante que vai provar se realmente Deus mentiu ou não. Eu sou o professor André Macerino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta nós vamos ver se realmente Deus mentiu ou não. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o texto aqui, tá bom? De Levíticos capítulo 1, verso de número 9. Porém, a sua fressura e as suas pernas se lavarão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Em Jeremias capítulo 7, verso 22, ele diz assim: Porque nunca farei a vossos pais nos dias em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. É interessante que Levíticos é exatamente o texto ao qual o pessoal sai do Egito agora e Deus pede para fazer holocausto. E aqui no livro de Jeremias, ele diz, porque nunca falei isso a vossos pais. Ora, Deus está mentindo então? Deus agora tem duas vozes, uma hora ele fala uma coisa, outra hora diz outra? Bom, para mim entender o que ele está querendo dizer desse texto aqui, a regra da hermenêutica é bem clara, quem dizer que eu tenho que ler a partir daqui. Então, a palavra da parte do Senhor, veio a Jeremias dizendo tal, então ele vem falando um monte de coisa. Né? Eu não vou ler o texto todo, porque vai se tornar um pouco fadonho, né? Mas o interessante é que no verso 9 ele diz exatamente isso aqui, ó. Por acaso furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimarás incensos a Baal? E andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis e vos colocarei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome. Que casa é essa que se chama pelo nome de Deus? É exatamente o templo de Israel. E ele vem falando um monte de coisa aqui e tal, vem falando que ele não deve orar mais pelo povo, porque Deus não olhará mais para eles. Aí sim ele chega exatamente no verso de número 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios a quem? A Baal. Aqui, ó. A Baal. Esse aqui. Por isso que todo o texto aqui ele está discriminando ao povo de Israel. Então, quando ele diz aqui, porém as suas fressuras, suas penas e tal, ele falou que está fazendo um holocausto para o Deus Yahweh, que é o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito. Agora, Jeremias aqui está falando, exatamente através das palavras de Deus, que esse povo estava fazendo holocaustos a Baal, está aqui no verso de número. Deixa eu pegar aqui direitinho. Cadê Baal aqui? Que ele está dizendo que não é para fazer. Aqui, ó. Incensos a Baal, aqui, ó. Ele não é para fazer isso. Por isso que ele está recriminando exatamente aqui, porque nunca falei vossos pais que tirei da terra de acerca de sacrifícios ou holocaustos. Holocaustos a quem? A Baal. E principalmente pegar de outros deuses e colocar exatamente na casa de Deus, no sacrifício da casa do Senhor. Então, quem não entende de hermenêutica, pega exatamente esse texto aqui, que fala uma coisa, e confronta com esse aqui, que diz outra coisa diferente.
Na verdade, você não pode pegar um livro para ler da metade para o final. Você tem que ler o livro das primeiras páginas até o final. Você lê o início, compreende o meio para entender o final do contexto. Entendeu? Essa que é a realidade. Não tem como você pegar um livro pela metade e tentar compreender ele se você não sabe nem o que aconteceu no início. Assim também acontece com um filme. Não adianta você pegar um filme e ver pela metade. Você tem que ver o começo para você compreender a metade do filme. Aí você entende o final dele para que ele possa então te dar a razão de por que, que ele acabou daquele jeito. Então isso aqui é muito perigoso, porque eu tenho visto pessoas colocar muito no YouTube, em outros estudos, exatamente essa denigração da falsidade de Deus. Pegar exatamente esses textos assim e fazer exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Realmente é ridículo ouvir e ver certas pessoas usando de maldade com esse tipo de situação. Tá bom? Então, quando você lê a Bíblia, você pega ela, leia do texto, compreenda o contexto, para você entender o final delas. Não pegue textos isolados. Porque a Bíblia também diz que a mulher fique calada na igreja, porque não lhe é permitido falar. Né? Mas muitas mulheres falam na igreja, então é proibido de fazer isso. Por que, que ele está fazendo aquele contexto? Então, fique comigo acompanhando meus vídeos, que pode ter certeza que eu farei um vídeo sobre isso. Se a mulher realmente tem que falar na igreja ou não. Ou será que Paulo está sendo machista? Eu sou o professor André Marcelino e te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado e nos vemos então numa próxima aula.